Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com alegria, com gratidão no coração, com bom ânimo, com reconhecimento que só o Senhor é Deus. Exaltamos o nome do Senhor, glorificamos o nome do Senhor. Ele é Deus, Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Aquele que move todas as coisas a cooperar para o bem daqueles que amam a Ele e obedecem ao teu chamado. Você já invocou a presença do Senhor hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá primeiro falar com Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele única adoração. Somente Ele é digno de ser adorado, exaltado e nada mais. Coloque Deus acima de tudo na sua vida. Não entristeça a Deus para agradar humanos. A Bíblia nos diz em Gálatas: persuadis a Deus ou a homens? Porque se persuade a homens, nunca serviu a Cristo. Nós temos que agradar a Deus acima de tudo. E nunca desagradar a Deus para agradar a seres humanos. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 3 de agosto de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a seguir. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glórias ao Senhor por estes versos. Eu quero te dizer algo. Antes de começar a ministrar esse devocional a você, a mudança, ela deve acontecer de interior de fato. Não existe mudança verdadeira se o seu interior não mudar. Nós precisamos mudar as nossas intenções, mudar os nossos pensamentos, renovar a nossa mente. A Bíblia vai nos dizer que pode o corpo se envelhecer dia após dia, mas é necessário que a nossa mente se renove todos os dias. Talvez por essa razão o Senhor nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. A nossa expressão externa é tudo aquilo que está no nosso interior. Então essa mudança, ela só é verdadeira se ela começar no nosso interior. Mudança externa sem mudança interior é hipocrisia. Por isso a Bíblia vai nos dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra é o tempo da lei, onde o pecado só era aquele pecado exposto, onde era o roubo, onde era a prática do adultério, onde era a traição, onde era a cobiça, onde era todas as práticas que eram aparentes. Mas ninguém sabia o que estava no interior. Somente Deus. Então é necessário a presença do Espírito
do Espírito Santo dentro de nós por meio da palavra. Ora, a palavra é viva e eficaz, é mais afiada e cortante que espada de 2 gumes. Ela divide medula de ossos, pensamentos de intenção, alma de espírito. A palavra, ela penetra dentro dos nossos corações e diz assim: meu filho, isso você não deve fazer. Isso você deve parar de fazer. Minha filha, você não deve falar isso. Você não deve praticar isso. Você não deve frequentar estes lugares. Você não deve associar com essas pessoas. Não ande no caminho do ímpio. Não sente na roda de escarnecedores e não ouça o conselho de pecadores. É a palavra que nos ensina, então é o Espírito quem vivifica. É o Espírito que nos transforma, é o Espírito que provoca a mudança, e Espírito habita um corpo. Então não é superficial, é algo que deve ser interno. Essa mudança, ela deve começar de dentro para fora. É você dizer: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador, e aceitar de verdade. É buscar praticar a palavra. É aceitar o que a palavra diz que você é. Ora, a Bíblia diz quem eu sou. É a Bíblia. É a palavra quem diz quem você é. Primeiro, que nós somos feituras de Deus. Eu já disse a você, Efésios 2:10. Criados em Cristo Jesus. Não existe outra razão pela qual foste criado. Você foi criado em Cristo Jesus para andar nas boas obras. Tudo diferente disso, você está fora do propósito de Deus. Mas às vezes essa mudança é só aparente, só para os outros verem. E Deus te conhece. A Bíblia vai nos dizer: Deus conhece quem pertence a Ele. Então mude de fato, seja transformado de fato. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou cristão. Mas é mesmo. Dentro de você, essa fé está imputada no seu coração. Dentro de você, você tem o Senhor e Salvador no seu coração, na sua mente, em todo o tempo guardados nele. Sabendo que Ele é quem comanda a sua vida e que você anda segundo a vontade dEle. Ah, mas eu vou fazer isso para agradar fulano. Não, irmão. Agrade a Deus. Agrade a Deus acima de tudo. Porque aqueles que agradam de Deus vão agradar de você. Aqueles que andam segundo a fé verdadeira vão agradar de você e vão querer seguir você. Mas siga a Jesus. Deixa Deus mudar o seu interior de verdade. Não basta você dizer ter fé sem obras. A fé sem obras, ela é morta, é em vão. Uma fé só de lábios, uma fé que diz confessar o Senhor como Jesus e Salvador, mas no coração, o seu coração está voltado para Deus de verdade. Quando a palavra diz não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que não seja uma fé só de boca, mas de coração. De coração. O véu se rasgou. Servir a Deus por Jesus de coração aberto e não de rédeas. Você que diz servir a Deus, você serve por protocolo? Por rédeas, porque se sente pressionado? Olha, não é por constrangimento,
Pastoreai vosso rebanho, não por constrangimento, mas por boa vontade. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus por boa vontade, por zelo, por diligência, por amor. Correspondermos a esse amor genuíno que Deus tem por nós. Porque quando assim de fato somos, gera em nós obediência, e a obediência vem por meio do arrependimento, e o arrependimento gera mudança. E assim é o Espírito que vivifica. É o Espírito que vivifica. É o Espírito que coloca vida de fato na sua vida. Não existe mudança verdadeira sem que o seu interior mude, sem que os seus pensamentos mudem, sem que os seus sentimentos mudem ou sejam dominados pelo Espírito Santo de Deus. Ireis, mas não pequeis. Deus conhece a nossa natureza humana. Nós podemos até termos sentimentos da carne, somos humanos. Mas nós temos que dominar estes sentimentos e não deixar com que eles se manifestem. Entende? Essa é a mudança. E quando mudamos de fato, dentro de nós o Espírito vai gerando o seu fruto. E o seu fruto, ele é constituído de gomos. De gomos. O amor, a temperança, a paciência, a amabilidade. Nós precisamos de verdade mudar o nosso interior, porque é assim que seremos vivificados, é assim que seremos avivados, é assim que seremos transformados segundo a vontade de Deus. E assim alcançaremos a vida eterna. Amém? Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Senhor Deus, amado Pai. Deus altíssimo, soberano, tremendo. Deus bondoso. Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pelas palavras que o Senhor tem nos entregado, palavra que tem edificado a nossa vida, que tem nos dado direção, que tem nos ensinado a contar os nossos dias. Obrigada, 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 Jesus. Obrigada por nos guardar, nos proteger. Obrigada pelo teu genuíno amor, grande amor. Obrigada pelo teu zelo, Senhor. Com essa vida que me ouve, Deus, o Senhor não fez essa vida chegar nesse pão diário, nesse devocional em vão. Cada um que me ouve por meio desse pão diário, Deus, alcança cada vida, Deus, traga refrigério, traga alívio. Deus, alcança cada vida, cada ouvinte do pão diário agora. Eu te peço, Deus, como tua serva, eu te peço, Deus. Deus, guarda o coração e a mente dele ou dela no Senhor. Dele ou dela no Senhor. O Senhor é Deus. Deus soberano, a tua grandeza, Senhor. Pai, tu és Deus onisciente, guarda cada mente no teu. Em Cristo Jesus, tu és onipresente, guarda cada vida na tua presença. Tu és onipotente. Deus, move todas as coisas a cooperar para o bem destes que me ouvem, Senhor, por meio do pão diário. Em o nome de Jesus. Amém, amém. E hoje eu quero te convidar a cultuar ao Senhor conosco hoje, às 18 horas, na Igreja Luz para os Povos, da Avenida Anhanguera, número 701. Eu estarei ministrando a palavra O Amor que Salva. O amor que salva.
Só existe um amor verdadeiro que salva. Amém? Aguardo você e a sua família. Que você tenha um dia abençoado, um dia cheio da paz de Jesus.